Engenheiros e arquitetos, essa é para você que tem medo de crescer. Sabe, o processo de crescimento, ele envolve um deslocamento de estágios. Então hoje você se encontra em um estágio atual e você precisa passar por um caminho até chegar num outro estado, num estágio mais avançado. Então, esse caminho que você precisa percorrer, ele vem recheado de dúvidas. Muitas vezes, quando você não faz um planejamento, você acaba ficando com medo, é que dentro desse processo de mudança. E por que esse processo de mudança, nessa transição de estágios, gera tanto medo? Ele gera medo porque as pessoas não conhecem essa transição, esse caminho de mudanças. Muitas vezes você não enxerga, você não consegue entender, interpretar nem o estágio que você está hoje. E você já quer alçar, você quer buscar um crescimento e não tem noção, não tem uma ideia, não tem uma maturidade, certezas de onde você quer chegar. De repente a pessoa só pensa assim, poxa, eu quero ganhar muito dinheiro. Tá tudo bem, não faz mal, que você ganhe sim. Mas é um processo de mudança, são caminhos que você precisa percorrer e ali ele vem cheio de barreiras, de obstáculos, de dúvidas, de sucesso, de insucessos. Então você precisa enxergar bem e ter definido esses caminhos por onde você quer traçar. Eu vou dar um exemplo até da minha trajetória. Quando eu comecei lá há 12 anos atrás, eu não tinha escritório. As coisas que eu precisava resolver de organização, de planejamento, eu fazia na minha casa, na sala da minha casa, inclusive. Era uma sala de TV que eu dividi no meio e aí coloquei um computador, uma mesa e passei a trabalhar. Eu não atendia ninguém ali. Meus atendimentos eram a domicílio, eu ia na casa do cliente, eu atendia em lanchonetes, eu atendia em shopping, em restaurante, no meio da rua, nas obras, enfim, eu não tinha um local. Eu ia até a pessoa, atendia, eu fazia o que podia. Só que aí eu queria um escritório, eu sabia que se eu tivesse um escritório as coisas iriam melhorar. E aí eu fui lá e aluguei um escritório, sem o menor planejamento. Eu achava que isso aí fazia parte do crescimento. Então loquei um escritório e a gente começou a trabalhar. Só que quando você loca um escritório, aí você tem as despesas com aluguel, com condomínio, com água, com energia, e aí você vê que o seu escritório ele precisa ser limpo, então você tem material de limpeza e você percebe que você não tem uma faxineira, é você que tem que limpar. E aí vai somando aquilo tudo e você faz as contas e vê, caramba, isso aqui não dá para mim. Eu acho que eu me antecipei. E aí o que aconteceu comigo é que 3 meses depois eu devolvi o ponto e não trabalhei mais com esse escritório. Hoje sim, eu tenho meu escritório, já tenho um pouquinho mais de 2 anos, demorou até a trajetória para você ver. Trabalhei muito tempo em casa, mas enfim, consegui e até me surpreendi, porque nem aluguel já é um ponto próprio, não pago aluguel, mas demorou muito tempo para chegar aqui. Mas aí precisou ser feito um planejamento para que eu entendesse onde eu queria chegar, o que era importante para mim, o que eu iria fazer com o escritório e quais as consequências de um escritório. E nesse período de transição, que foi longo, mas muitas coisas aconteceram, inclusive até por decisões próprias também. Mas um dos pontos-chave que me ajudou muito nessa trajetória de realmente dar um disparo foi o Obra Certa. O Obra Certa, essa prestação de serviços, que veio como um adicional, mas que hoje faz parte assim imensamente do nosso trabalho. Porque hoje eu trabalho com execução de obras, então nós temos a prestação de serviço, esse é o nosso trabalho principal. E o Obra Certa, ele veio fazer um complemento de renda. No começo era um complemento, hoje já é um gatilho para nós, é um gatilho de ignição. Porque, afinal de contas, no começo ali, o método também não estava criado, a Obra Certa, era uma coisa que a gente ainda estava amadurecendo, criando, melhorando, mas ele já começou a ter aceitação
e começou a dar resultados. Então eu tinha um complemento ali de renda muito forte. Só que o Obra Certa ele vai te proporcionando outras coisas que dão essa ignição que eu falei agora, esse gatilho. Porque afinal de contas, com Obra Certa, eu fazia essa prestação de serviço primeiro, muitas vezes que era pedido, e depois ainda vendia o meu principal, que era a execução das obras. Assim também, muitas vezes eu era procurado para executar as obras, eu oferecia a obra certa, e aí eu vendia a obra certa e também vendia a execução das obras. Então foi muito bom, porque se você olhar, eu acabo ali, naquele momento ali, eu acabava no mínimo dobrando meu faturamento com o mesmo cliente. Porque com o mesmo cliente eu vendia a obra certa e depois a prestação de serviço. Então um acabou ficando linkado ao outro, um está ajudando o outro, um está estruturando o outro. E se funciona comigo, com certeza vai funcionar com você também. Então isso me ajudou porque eu fui melhorando meu faturamento, fui aumentando minha carteira de clientes, eu fui melhorando a minha visibilidade no mercado, então você vai se fortificando, vai se solidificando, vai sendo reconhecido, vai sendo mais procurado, vai sendo mais indicado. E aí as coisas vão acontecendo. E aí você consegue, depois disso tudo, dar passos mais seguros. É como se você estivesse subindo uma escada, mas cada patamar daquele estivesse muito bem estruturado para que você não voltasse mais atrás. Então, para você que tem o medo do crescimento, o que você precisa resolver a princípio seria onde você quer chegar. Você não precisa fazer uma projeção aí de 5 anos. Pode até fazer, mas abre seu leque, divide isso em menos tempo, de repente de ano em ano, 6 meses, para você conseguir se monitorar a cada passo que você vai dar para chegar lá, que aí você consegue avaliar mais de perto, com prazos, com datas, o que você está fazendo, o que você está se estruturando. E você pode ter certeza que serviços como Obra Certa, que são simples, depois de você dominar a ferramenta, né? Que você não detém ali grandes investimentos, são serviços que vão te ajudar aí a agregar valor no seu escritório, na sua casa, seja onde você trabalha, se você tiver 10 anos já de profissão ou estiver começando agora, estiver recém-formado. Isso vai funcionar para você também, vai te alavancar e você vai conseguir com certeza chegar mais rápido onde você quer.